Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Nós, no último concílio, os irmãos receberam no livrão a criação do Fórum para o Crescimento da nossa denominação. E havia alguns itens que eu gostaria que o nosso irmão pastor Marcos colocasse. Foi-nos pedido para que fizéssemos uma análise crítica do movimento de crescimento da igreja, observando os pontos positivos e negativos de tal movimento, incluindo a sua teologia e os métodos empregados. Outro aspecto que foi solicitado do Departamento Teológico foi para que apresentasse uma visão bíblica acerca do crescimento de igrejas a partir do livro dos Atos dos Apóstolos, que também será feito aqui nesta manhã. Outro aspecto é realizar um levantamento estatístico acerca do crescimento denominacional, nossa denominação aqui no Brasil. E elaborar um texto que relacione a soberania de Deus e a evangelização à luz da Bíblia e da história da igreja. E, por último, avaliar os currículos dos nossos seminários, a fim de que pudéssemos estabelecer critérios para uma formação dos nossos alunos, dos nossos obreiros, que visasse não só a área acadêmica, como também o próprio cumprimento da grande comissão. Bom, irmãos, não foi fácil fazer um trabalho como esse, mas ao mesmo tempo é uma experiência extremamente desafiadora, porque a gente vai trabalhar com a palavra de Deus e também nós vamos analisar alguns movimentos que são muito comuns, muito conhecidos em nosso meio, à luz da palavra do Senhor. E então, nós passamos um período fazendo uma pesquisa, lendo, conversando com alguns colegas, compartilhando algumas experiências, e em pouco tempo nós vamos procurar resumir aquilo que foi apresentado. De antemão, quero dizer para os irmãos que os irmãos têm toda a liberdade de discordarem daquilo que nós vamos apresentar aqui nesta manhã. Nós não temos a palavra final acerca deste assunto, no entanto, nós gostaríamos de construir uma reflexão acerca desse tema, que é crescimento da igreja, mas uma reflexão que seja baseada na palavra de Deus e não meramente na experiência individual, na experiência isolada de algumas megas igrejas que nós temos espalhadas aí por esse mundo. Então, os irmãos podem discordar, fiquem à vontade, não ficaremos chateados com quem discordar de nós. Agora, só quero fazer uma observação, os irmãos têm toda a liberdade para discordar e até criticar nossos pontos de vista. Agora, lembre-se que a crítica deve ser feita às nossas ideias e não à nossa pessoa. Amém, irmãos? Então, começando, irmãos, primeiramente, o tema crescimento da igreja é um tema bastante complexo, justamente pelo fato de envolver algumas coisas e que estão além da nossa compreensão. Por exemplo, nós sabemos de igrejas cujos pastores são pessoas profundamente comprometidas com Deus, comprometidas com a obra, comprometidas com a palavra, e estabelecem igrejas em determinados lugares e ela não tem um crescimento, numericamente falando, tão acelerado, e aparecem pessoas e estabelecem igrejas e em um curto espaço de tempo ela cresce, ela se torna uma referência na cidade, até mesmo numa região e até mesmo no estado. Às vezes se torna até uma referência no mundo, e aqui e acolá, alguns membros de nossas igrejas mesmo nos questionam o porquê de certas igrejas que nós consideramos igrejas que não estão alinhadas à palavra do Senhor, elas têm um crescimento tão exorbitante, enquanto que a nossa, ela marca passo. São questões que às vezes nos intrigam, e intrigam até mesmo os missiólogos, os estudiosos que trabalham com essa questão de crescimento de igreja. Então, não existe, irmãos, o que nós vamos apresentar aqui, não são fórmulas acerca do crescimento da igreja, mas a gente vai procurar ver alguns princípios bíblicos que nos ajudam a entender melhor essa questão. Alguns livros, irmãos, já foram escritos, algumas pesquisas feitas, e a própria história do movimento de crescimento da igreja tem algumas coisas a nos ensinar. Mas uma coisa que ficou constatada é que foram tomadas 1000 igrejas, as maiores, dentre um universo de 12 a 15 mil igrejas bem-sucedidas no mundo em termos de crescimento numérico. Dessas, um certo pesquisador alemão, ele observou que essas igrejas tinham 10 coisas em comum.
que no final nós vamos dizer. Elas não seguiam métodos, elas não seguiam rótulos, mas, no geral, elas apresentavam 10 coisas em comum, e ele dessas 10 destacou 8 que nós estaremos falando no final. Pode continuar aí, pastor Marcos, por favor. Então, primeiramente, nós precisamos entender, irmãos, como nasce um paradigma. Existe uma história muito interessante, que é sobre uma pesquisa feita com macacos. Um grupo de cientistas pegou 5 macacos e colocou-os numa jaula, e no centro dessa jaula eles puseram uma escada, e no último degrau da escada eles puseram um cacho de banana. E então, toda vez que um macaco subia a escada para apanhar a banana, os cientistas colocavam um jato de água gelada nos outros 4 macacos que ficavam embaixo. Então, bastava um macaco querer se aventurar, qualquer um dos 5, a subir a escada, eles davam um jato de água nos 4 macacos que ficavam. Com o passar do tempo, o que aconteceu? Qualquer macaco dentro da jaula que se aventurasse a subir a escada, eles eram surrados, eles eram espancados pelos demais. Então, nenhum mais subia a escada, porque se subisse, a pancada, né, vinha. Resultado, os cientistas então tiraram um desses macacos e puseram um macaco novo, que não havia passado pela experiência do banho. E aí, quando ele foi subir a escada, alguém foi lá e deu uma surra nele, a macacada, e ele apanhou sem saber porque estava apanhando. Depois tiraram um outro daqueles 4 macacos, né? Eram 5, um não participou do início, e eles tiraram um dos 4 que desde o início estava lá. E aí eram 2 novos macacos que não estiveram presentes no começo. Resultado, eles substituíram todos os macacos, mas eles constataram uma coisa, que os macacos novos, que não sabiam por que apanhavam e nem por que batiam, eles continuaram perpetuando aquela prática. E aí os cientistas concluíram o seguinte: se aqueles macacos pudessem falar, e alguém perguntasse por que eles batiam nos macacos toda vez que subiam a escada, eles iam responder: eu não sei, mas eu só sei que por aqui as coisas sempre foram desse jeito. E é assim, irmãos, nasce um paradigma. Nós vamos, e um certo sociólogo chamado Durkheim, ele disse que um paradigma ele nasce através de 3 princípios. E ele cita a abstração e ele cita também a generalização. E é sobre isso, irmãos, que nós queremos, é acerca desse aspecto de Emile Durkheim, que eu gostaria de abrir os nossos olhos, porque quando se fala em generalização, significa que nós copiamos modelos dos quais nós não sabemos coisa alguma, mas simplesmente nós os reproduzimos. E por que nós fazemos assim? Eu não sei, só sei que, como disse aquele teólogo lá da Alta Compadecida, só sei que é assim. E a gente vai lá e copia. Então, continuando aí, nós vamos fazer uma análise do movimento de avaliação. O movimento de crescimento de igrejas precisa ter sua história e seu caráter analisado à luz das Escrituras. Veja, irmãos, existem aí muitos congressos de crescimento de igreja. Existem muitos livros escritos. E, primeiramente, eu quero dizer para os irmãos que Deus é a favor, Deus é favorável ao crescimento de nossas igrejas. Nós encontramos na palavra de Deus que no início da igreja cristã, o Espírito de Deus se derramou de forma poderosa, e o que nós constatamos no livro dos Atos dos Apóstolos é um crescimento vertiginoso da igreja do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ia aumentando, ia acrescentando a cada dia as almas que iam sendo salvas. E logicamente a gente vê que Deus, mais do que ninguém, tem interesse em que nossas igrejas cresçam. Mas esse crescimento, ele precisa, irmãos, passar pelo crivo de alguns critérios, e ele precisa ser critérios bíblicos. O que nós vemos hoje é que existem muitos métodos, muitos livros, muitos congressos, e cada um desses congressos promovidos em prol do crescimento da igreja, ele tem um representante que teve uma experiência. Geralmente são pessoas cujas igrejas, em termos de crescimento, são bem-sucedidas, e essas pessoas, esses líderes, esses pastores, tornam-se referenciais. E aí, só para os irmãos terem uma ideia, eu vou mostrar aqui para os irmãos daqui a pouco, existem igrejas, pastores, que estão ganhando fortunas de dinheiro, promovendo mega eventos, mega simpósios, seminários para o crescimento de igrejas. E eles